destacando um pouco do que seria um segundo turno. Reforço aqui, esse presidente está inelegível, tá? Mas aqui está o nome constando no levantamento. Temos o Lula, um eventual segundo turno com o Bolsonaro, somando 44% das intenções de voto entre os entrevistados. Bolsonaro, 40%. E aí um outro recorte que também mostra essa polarização persistente no Brasil é esse dado aqui. 44% tem medo da volta de Bolsonaro e 41% da permanência de Lula. É a dificuldade também que ambos os polos terão para encontrar sucessores políticos de Bolsonaro e de Lula. Tamanha polarização e o quanto que esses nomes ainda alinham direita e esquerda aqui no Brasil. Carol, a leitura que dá para fazer é que esse último dado representa a rejeição de ambos, né? Então a dúvida é, esse eleitor que tem medo da volta de Bolsonaro, mas também não quer a reeleição de Lula, para onde que ele pode caminhar o voto dele? A rejeição a Bolsonaro também significaria uma rejeição ao nome que o ex-presidente da República poderia apoiar no eventual cenário presidencial de 2026, Carol, considerando que a situação de Bolsonaro é tida como bastante irreversível, não pelo processo que se iniciou recentemente no Supremo Tribunal Federal, mas pela situação que já era dada. Bolsonaro está inelegível. Até que ponto Bolsonaro vai se segurar como um candidato para 2026? Até que ponto não seria mais estratégico já tentar trabalhar ali um sucessor político, né? São algumas questões que se colocam. Quando a gente conversa com alguns desses citados, inclusive na pesquisa Genial Quest, Carol, tem ali um certo ponto que pode ser um divisor de água, a eventual prisão de Jair Bolsonaro, porque essa é uma das consequências que podem vir à tona com um processo no Supremo Tribunal Federal. O STF tem ali como norte terminar esse julgamento ainda neste ano de 2025 para se distanciar. Uma eventual prisão de Jair Bolsonaro só aconteceria no chamado trânsito em julgado, quando você tivesse esgotados todos os recursos possíveis. Então, isso poderia arrastar um pouco mais. E seria um fato político muito grande que ajudaria a dar ali uma baita movimentada no cenário eleitoral. Então, são alguns pontos que são colocados, né? A rejeição é um ponto dado em relação ao ex-presidente e ao atual presidente da República. E quando a gente olha os cenários de segundo turno, pensando nessa transferência de capital político, nenhum dos nomes ainda consegue fazer jus ao atual ocupante do Palácio do Planalto. A Quest mapeou vários cenários, Carol. Cenário 1, ainda colocando Jair Bolsonaro como candidato. Ainda assim, Lula sai na frente com 44% versus 40% de Jair Bolsonaro. É um placar apertado? Com toda certeza. Estamos muito longe da eleição para dizer que seria eventualmente um placar, se Bolsonaro de fato pudesse disputar um placar que se materializaria nas urnas, com toda certeza também. O que a gente tem é o retrato do hoje, né? As pesquisas, elas mostram ali um pouco do que está no imaginário do brasileiro na data do hoje. Só que aí, quando a gente olha outros cenários, com o nome de Bolsonaro sendo substituído, a gente não tem tanta diferença assim. Lula consegue ainda assim ganhar desses outros candidatos que figuram ali no campo da direita. Michele Bolsonaro, por exemplo, já que ela é uma das mais cotadas, segundo a pesquisa, junto com Pablo Marçal e o próprio Tarcísio, teria 38% contra 44% do presidente Lula. O Tarcísio de Freitas, um ponto percentual a menos, ainda ali na margem de erro, 37% contra 43% de Lula. Ratinho Júnior, que chama a atenção, esses 9% que ele conseguiu nesse mapeamento ali da transferência de voto de um candidato da direita, é interessante, porque ele larga na frente dos outros governadores. Num eventual cenário de segundo turno, ele aparece com 35% contra 42% de Jair Bolsonaro. Então você tem ali uma mistureba ainda na cabeça do brasileiro em relação a esses nomes da direita, essa pulverização que hoje acaba não contribuindo, porque mostra ali uma divisão do voto desse eleitor. Ratinho Júnior é um ponto que eu destacaria com toda certeza nesse mapeamento feito. Ele consegue se descolar dos outros governadores mais alinhados à direita e consegue ali mostrar um pouco de potencial, que é algo que já está se materializando em falas públicas dele, Carol. Ele começou
começou a mencionar publicamente o sonho de ser um presidente da República. E ele é do PSD, o partido que mais saiu fortalecido das eleições no ano passado. É um partido extremamente empoderado que todo mundo quer estar perto em 2026.